Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu, Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre ciências forenses e particularmente sobre o caso Mércia Nakashima. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição deste episódio. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de ouvintes na plataforma deles. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E dentro do site da Orelo tem diversas opções para você se tornar um apoiador deste canal. Em troca, você recebe um atendimento personalizado. E segue a gente também lá no TikTok, no Instagram e no YouTube. Alguns desses episódios estão sendo colocados lá também. Agora chega de enrolação e vamos lá! A advogada Mércia Nakashima foi vista pela última vez com vida no dia 23 de maio de 2010, após sair da casa de parentes em Guarulhos, uma cidade que fica na Grande São Paulo. Após vários dias de investigação e buscas, os bombeiros encontraram, no dia 10 de junho de 2010, o carro da vítima, um Honda Fit prata, no fundo de uma represa em Nazaré Paulista, uma cidade também na Grande São Paulo, que é vizinha a Guarulhos. Na manhã seguinte, ou seja, no dia 11 de junho, o corpo da Mércia também foi localizado dentro da represa. O laudo do Instituto Médico Legal, o IML, indicou que a morte dela foi por afogamento no próprio dia do desaparecimento, no dia 23 de maio. Porém, a vítima tinha sido baleada de raspão no rosto e nas mãos. As suspeitas logo recaíram sobre o também advogado Misael Bispo de Souza, que era ex-namorado de Mércia na época. Na época também foi apurado que ambos tinham, no passado, um relacionamento amoroso bem conturbado. Alguns meses antes, a Mércia havia terminado o relacionamento, mas o Misael ele não se conformava com o fim do namoro e ele sempre tentava reatar. Testemunhas ainda relataram para a polícia que o Misael era ciumento e possessivo e que após o término do relacionamento, ele constantemente ameaçava a Mércia de morte. Misael, no entanto, negava o crime e apresentava um álibi para o dia do desaparecimento da Mércia. As investigações, contudo, fulminaram o álibi de Misael e refutaram as alegações dele de não ter mantido contato com a vítima no dia dos fatos. Misael Bispo de Souza e Mércia Nakashima namoraram por 4 anos. O término foi em setembro de 2009. Além de namorados, eles também eram sócios em um escritório de advocacia. Mas, como a polícia conseguiu encontrar o corpo e o carro da Mércia? Bom, um pescador que no dia 23 de maio estava se preparando para pescar na represa, ele viu um carro ser abandonado na água. E aí, com a repercussão do caso na mídia, ele foi até a delegacia. Ele contou que ouviu gritos antes do veículo submergir e que no local estava um homem alto, mas ele não conseguiu identificar quem era esse homem porque ele estava no outro lado da represa. Aí os policiais começaram então essa pesquisa, essa busca pelo Misael, que era o ex-namorado, que já tinha esse histórico de ameaças de morte, e conseguiram aí ver que no dia do desaparecimento da Mércia, o Misael manteve contato telefônico durante muito tempo com um rapaz chamado Evandro Bezerra da Silva. Esse Evandro trabalhava informalmente para o Misael como segurança e durante os dias que antecederam o crime, ambos se encontraram quase que diariamente, provavelmente para planejar a morte da Mércia. A justiça então pediu a prisão do Misael e do vigilante, do Evandro Bezerra da Silva, que inclusive tentou, na época em que estavam procurando pela Mércia, tentar vender informações sobre o caso para a família da vítima. O Evandro fugiu para a região nordeste do país, contudo ele acabou sendo preso em Maceió. Interrogado, ele negou ter participado do crime, porém ele atribuiu a autoria ao Misael. Ele alegou que no dia do desaparecimento ele apenas foi buscar o Misael na represa de Nazaré Paulista e somente soube do crime quando o Misael entrou no carro, ocasião em que ele disse ter matado a Mércia. O Misael também foi preso, entretanto ele manteve-se negando durante um tempo a autoria do crime.
E como que a polícia conseguiu provas técnicas contra o Misael para manter a prisão dele? É aí que entra o que a gente chama de ciências forenses. E, particularmente, a análise forenses de algas, que é uma técnica utilizada pelos peritos para determinar a causa da morte de uma pessoa e, em alguns casos, também identificar o assassino. As algas são organismos pertencentes aí ao reino protista. Elas podem ser unicelulares e pluricelulares. A primeira evidência usada no julgamento foi a presença de algas no corpo da Mércia. As algas foram encontradas no pulmão dela e, de acordo com os especialistas, indicam que ela havia sido jogada viva na represa. As algas também foram as responsáveis por colocar o Misael na cena do crime, ou seja, na represa de Nazaré Paulista, onde foi encontrado o corpo e o carro da Mércia. Né? Como que aconteceu isso? A polícia coletou os sapatos do Misael e o tapete do carro dele. Os sedimentos que foram encontrados no sapato e no tapetinho do carro foram levados para o laboratório e foram colocados em lâminas para serem analisados. Nessas lâminas foram encontrados aí uma alga típica desta região, ou seja, dessa represa. Quem fez essas análises, né, foi um biólogo, também doutor na área, chamado Carlos Eduardo de Matos Bicudo. Inclusive, ele estava no julgamento, né, do Misael Bispo e, para esse biólogo, né, não há dúvidas de que o Misael estava na cena do crime por conta aí dessa alga que só é encontrada nessa região. Na época do crime, o Misael ele era reformado da Polícia Militar. Hoje em dia ele teve o seu registro cassado e com o desligamento ele perdeu a identidade funcional da corporação e o certificado de registro de arma de fogo, além de ter cassado as quaisquer medalhas e condecorações obtidas por seu trabalho. Porém, ele ainda tem direito à aposentadoria da PM, já que quando o crime foi cometido, ele já era reformado da corporação. O Misael cumpre pena de 21 anos e 3 meses em regime semiaberto na Penitenciária 2 de Tremembé, que fica no interior aqui do estado de São Paulo. O Evandro foi condenado a 17 anos de prisão em 2010 pelo envolvimento também na morte da Mércia Nakashima e ele passou a cumprir a pena deles apenas em 2012. Ele também cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe este episódio com os seus amigos e nos siga nas redes sociais que estão na descrição deste episódio. Beijinhos, tchau, tchau!